Olá, canal Uivos inscritos. Envio meu relato verídico, porém não quero me identificar por 1000 motivos. Vamos aos fatos. O bairro era Guajuviras, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. O ano 1988. Havíamos nos mudado há um ano atrás do bairro onde tivemos os dois acontecimentos, em 87. O sonho de uma vida melhor precisava de muita reforma, pois o bairro era um conjunto habitacional, invadido por pessoas que não aguentavam mais esperar a entrega das casinhas. E por uma certa cota de desajustados, que invadiram e depois venderam as casas. Faziam questão de destruir antes de repassar. Tivemos muito trabalho no começo e muito gasto, mas valia muito a pena. O lugar era bem distribuído, tinha tudo perto: posto de saúde, escola, polícia e muitas partes de mata nativa. No primeiro ano até a escola perdi, mas no seguinte voltei animada. Meu pai estava trabalhando com entrega de bebidas, e quando posava fora recebia mais. Então podemos juntar um dinheiro para trocar as janelas, que estavam caindo aos pedaços. A casa era pequena, tinha 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. Lembro-me que meu pai ficou 3 dias fora, e quando voltou, mandou trocar a janela do nosso quarto. A essa altura, éramos em 3 irmãos, o meu irmão e a minha irmãzinha. Esse irmão foi o que viveu comigo a experiência em 87. Nós dormíamos no mesmo quarto, e meu pai achou melhor trocar nossa janela antes do frio do inverno. Logo que terminou o serviço, o pedreiro avisou que demoraria uns 3 dias para secar. A janela era de ferro e tinha grade. Os vidros só poderiam ser colocados depois de 1 semana. O pátio da casa tinha cerca simples, de madeira, mas a casa era de tijolos. Naquela noite jantamos e contamos para o nosso pai as atividades da nossa semana. Às 9h30, nossa mãe nos colocou na cama. Era uma cama de solteiro, no meio do quarto, e um colchão onde meu irmão dormia. Adormeci rápido, mas certa hora da madrugada acordei com meu irmão me sacudindo. E nesse momento percebi que o cachorro que meu pai arrumou latia muito. Perguntei a meu irmão o que estava acontecendo, mas logo reconheci o som. Logo em seguida, meu irmão disse: "Tem algo perto da janela e está farejando a gente." Senti um arrepio percorrer a minha espinha e gelar o meu sangue, quase que instantaneamente. Isso não podia estar acontecendo novamente. Pensei em esfregar os olhos para ver se acordava desse pesadelo, mas foi em vão. Era real. Não sabia o que fazer, até que vi um imenso vulto em frente à janela. Nesse momento, meu desespero tornou-se coragem e temi pela minha irmã pequena, que estava deitada na cama. Puxei ela bem devagarinho para não acordá-la e a coloquei embaixo da cama. Pedi que meu irmão ficasse na porta vigiando, enquanto eu ia chamar meu pai. Cheguei no quarto do meu pai correndo, sacudi muito ele, com muita força, já que chamar o nome dele não estava resolvendo. Assim que ele acordou, falei que tinha um lobisomem no nosso pátio, que ele mesmo poderia ir lá ver. Meu pai levantou no escuro e foi ao nosso quarto, e só ouviu o cão latindo. Mandou irmos dormir, pois não devia ser nada. Ficamos apavorados com a falta de ação dele, mas nós não podíamos fazer nada. Então resolvemos deitar juntos embaixo da cama. Caso o lobisomem tentasse forçar a janela, não teria ninguém na cama para ser pego. No dia seguinte, meu pai deu uma olhada no pátio e nosso cão estava com arranhões na perna. Embaixo da janela havia areia que estava toda remexida. Meu pai concluiu que outro cão esteve ali e brigou com o nosso cachorro. Ficamos ressabiados e minha mãe ficou pensativa, pois acreditou no que dissemos a ela. Ao anoitecer novamente, meu pai saiu para fazer outra entrega, e após a janta, nossa mãe nos pôs para dormir mais cedo do que o normal. Altas horas, ouvimos nossa mãe carregando minha irmã para a sala e a colocou na bicama. Em seguida foi a vez do meu irmão. Como ela percebeu que eu estava acordada, fez sinal para que eu fizesse silêncio. Estava tudo apagado e minha mãe voltou para o nosso quarto. Ouvi ela falar algo. O medo era tanto que em seguida eu dormi ou desmaiei. No dia seguinte, após o café da manhã,
perguntei a minha mãe por que nos trocou de lugar no meio da noite. Ela mandou meus irmãos ver TV e me levou lá fora, na janela do nosso quarto, e me mostrou a areia novamente remexida, e me disse que ficou impressionada com as marcas no cachorro e resolveu ficar acordada para ver se descobria alguma coisa. Foi quando, por volta de 00:30, ela ouviu rosnados e o nosso cachorro estava chorando. Então foi ao nosso quarto e levantou a beirada do cobertor, que servia de cortina, e ficou aterrorizada ao perceber que outra criatura daquelas estava se esfregando na nossa janela. Aquilo rosnava e gemia estranhamente, e por vezes parecia um porco. Minha mãe, em pânico, nos retirou do quarto e resolveu tentar oferecer sal para ver se ele desistia da nossa casa. E assim o fez. Respirou fundo, puxou o cobertor e chamou ele, dizendo: "Ei, você!" Nesse momento ela disse que quase perdeu as forças, pois ele parou de esfregar as costas na parede, sacudiu a cabeça e cravou os olhos nela, com a boca aberta escorrendo baba. Ela pediu forças a Nossa Senhora e falou: "Hoje de manhã você pode vir pegar uma xícara de sal, mas tem que ir embora agora." Disse que o bicho se pôs de quatro, deu uns passos à frente, farejou o ar e saiu urrando e correndo. Assim que o sol raiou, um homem velho e sem camisa apareceu no portão, dizendo vir buscar o sal que haviam lhe prometido. Foram 2 avistamentos terríveis com o lobisomem. Mandarei outro relato em breve. Não sabemos quem era esse senhor, pois nunca o vimos por lá, mas depois disso não o vimos mais, mas o trauma ficou. Boa noite. Olá, me chamo Natanael. Essa é minha experiência nada agradável com o lobisomem. Era de costume, todo final de semana e feriados, irmos no sítio dos meus avós, no interior de Minas Gerais. A casa era bem simples, porém o clima lá era indescritível. Muitas árvores frutíferas, um rio maravilhoso para nadar e a boa e velha comida feita no fogão a lenha. Comida essa feita com verduras e legumes plantadas pelo meu avô, o senhor Ronaldo. E sempre tinha um franguinho caipira ou uma costela de vaca muito bem cozida pela vovó Matilda. Era sexta-feira da Paixão, quando eu e meus pais fomos para o sítio. Chegamos lá por volta das 3 da tarde e ajeitamos nos quartos nossas mochilas com roupas, pois passaríamos ali o feriado inteiro, voltando somente no domingo de tardezinha. Chegando lá, cumprimentei meus avós e alguns tios que estavam ali, e fui logo pegando a vara de pescar para ir ao rio e tentar pegar algo. Minha avó Matilda foi logo me repreendendo. "Natanael, hoje não é dia de fazer nada disso. É sexta-feira santa, menino. Temos que ficar quietos em oração." Vovó era bem católica, então para ela o ato de fazer comida na sexta-feira santa já era um pecado, mas mesmo assim ela o fazia. Porém, atividades como andar de cavalo, pescar ou qualquer outra coisa era extremamente proibido naquela data. Em respeito a ela, eu guardei a vara de pescar no cômodo dos fundos, onde meu avô guardava suas coisas, e decidi ir até a sombra de uma mangueira que tinha por ali. Algo me chamou a atenção durante uma conversa do meu avô com meus tios e meu pai. Eles pareciam sérios enquanto falavam sobre algo. Um animal muito grande parecia ter invadido o sítio e matado algumas galinhas e bezerros. Me aproximei para ouvir melhor o assunto, mas eles logo perceberam minha presença e pararam de falar. Na época eu tinha 11 anos, então muitos assuntos eram meio que privados ou proibidos para mim. Porém, a noite estava chegando e eu teria prova viva daquilo que eles falavam. Tínhamos acabado de jantar, quando meu avô disse o seguinte, em um tom de advertência: "Vamos todos ficar por aqui, hein? Vou trancar tudo mais cedo hoje e evitar sair lá fora. Eu e o Rogério vamos tentar pegar o animal que está fazendo bagunça no meu sítio." Minha avó ficava em silêncio e não dizia uma só palavra. Minha mãe, a Ana Paula, parecia preocupada, mas logo me colocou para o banho e disse ao meu pai para tomar cuidado. E ele, sorrindo, respondeu: "Meu bem, o cuidado está em minhas mãos." Respondeu segurando sua espingarda. Era por volta das 11 da noite. Eu estava deitado em minha cama quando ouvi algo que fez meus ossos vibrarem de tanto terror.
Um uivo ao longe parecia um sinal de que algo de outro mundo estava se aproximando do sítio. Era um uivo incomum, era notório que não era de nenhum cachorro ou raposa, ou qualquer outra criatura. O uivo era rouco, agudo e macabro. Lembro-me de sentir minha espinha gelar e minha barriga até doía a cada vez que aquele som se aproximava mais. Logo, meu pai, juntamente com meu avô e alguns tios, começaram uma certa movimentação do lado de fora. Eu os ouvia conversando e eles pareciam bem assustados. Então ouvi disparos de armas de fogo. Foram vários, e eu me encolhi todo na cama, ao som de cada tiro. Minha mãe logo veio onde eu estava e me abraçou. Minha avó também entrou no quarto com seu rosário e permaneceu em oração. Foi quando eu tive a infeliz ideia de olhar pela janela, o que estava acontecendo lá fora. Minha mãe tentou me impedir, mas logo abri a tranca da janela e abri uma pequena brecha para ver o que meus tios estavam enfrentando junto com meu avô e meu pai. E o que vi, meus amigos, era aterrador. Aquilo era o próprio diabo. A poucos metros deles estava uma criatura de uns 2 metros de altura. Estava em pé, como um ser humano. Parecia ter suas pernas quebradas devido ao formato delas. Sua cara era quase indescritível, devido à quantidade de pelos e de suas grandes orelhas, que quase cobriam seus olhos vermelhos, que brilhavam muito na luz do luar. Aquilo tinha pelos em algumas partes sortidas do corpo, mas lembrava muito um cachorro. Sua respiração era forte, parecia que seus peitos estavam cheios de muco, ou algo do tipo. Eu fiquei paralisado, observando aquilo, até que minha mãe me tirou de lá e fechou a janela. "Você é louco, menino? Vai saber o que diabos é isso?" disse ela brigando comigo. Em seguida, mais disparos foram feitos, porém, logo em seguida, pudemos ouvir aquela coisa urrar de tanta dor, fazendo-a correr em disparada para a mata do sítio e sumir na escuridão. "Era um lobisomem, gente", dizia minha avó após terminar suas orações. "Satanás concede que essas coisas aterrorizem sítios e fazendas na Semana Santa para perturbar as criações de Deus", continuou ela dizendo. Quando meu pai e os demais voltaram para a casa do sítio, era notório a expressão de pavor e terror em seus rostos pálidos. O que parecia ser somente uma lenda folclórica estava ali, bem diante de nós. Anos se passaram e hoje, eu com meus 27 anos, ainda conto esse relato junto aos meus avós, que ainda são vivos, e recordamos todos juntos em uma boa prosa o dia em que vimos aquele lobisomem. Aquela criatura nunca mais apareceu por ali, mas de uma coisa sabemos e afirmamos: não era somente uma lenda, e com toda a certeza do mundo, mais dessas bestas devem andar por aí, assombrando e quem sabe até tirando vidas de pessoas descuidadas e incrédulas. Para quem duvida, só desejo boa sorte caso algum dia venha ter essa experiência terrível. Boa noite. Olá, Ágata. Sou a Joana, moro em Marituba, região metropolitana de Belém. Sou casada, empresária e ex-jornalista. Tenho 51 anos. Tudo aconteceu em 1986, onde passamos o carnaval em São Luís do Maranhão. Fomos em uma Belina azul da minha mãe. Meu pai estava dirigindo, minha mãe ao lado e eu e meus irmãos atrás. Na volta, um pneu furou em Castanhal. Estava sem estepe. Já era madrugada. Ficamos ali naquela estrada. Meu pai conseguiu uma carona para ir arrumar o pneu. Ficamos com nossa mãe no carro. Então, vimos uma coisa escura que ficava aparecendo perto de uma placa. Minha mãe trancou bem o carro, pegou uma chave de rodas e segurou. Começamos a rezar o rosário, pois já sentíamos que tinha alguma coisa errada ali. Quando olhei para o vidro da lateral, estava a criatura, olhando para dentro do carro. Dava para ver a respiração dele embaçando o vidro. Meus irmãos estavam dormindo, somente minha mãe e eu vimos. Então uma carreta passou buzinando. O bicho saltou para o mato. Graças a Deus, meu pai chegou logo em seguida com um táxi. Trocaram o pneu e fomos embora. Eu estava totalmente em choque, tive febre alta depois. A luz interna do carro estava acesa.
deu para ver nitidamente ele, o lobisomem, que esfregou o nariz no vidro da janela do carro, como se estivesse cheirando minha irmã que estava dormindo no banco. Lembro perfeitamente. O lobisomem tinha pele e pelos escuros, o nariz muito largo, dentes caninos pontuados, respiração forte e babava muito. Parecia ter muitos pelos em toda a face, mas em algumas áreas eram falhas. Olhos arregalados. Lembro nitidamente dos olhos dele mexendo, olhando tudo dentro do carro. A parte branca dos olhos parecia estar irritada. Ele tinha olhos bem amarelos, orelhas grandes e peludas. Os lábios eram finos e escuros. De repente, o lobisomem colocou as duas mãos abertas na janela, antes da carreta passar. Vi que eram grandes, dava para ver unhas grandes e escuras, ou talvez sujas. Ele rosnava muito. Foi um desespero total. Escrevendo agora e relembrando, me deu enjoo e dor de barriga. Isso me deixa nervosa até hoje. Depois disso eu comecei a me interessar pelo sobrenatural. Leio, assisto filmes e converso com outras pessoas que vivenciaram coisas semelhantes. Isso me ajuda a lidar com a situação. Antigamente não era comum procurar psicólogo. Hoje tenho 51 anos, tenho nível superior. Já vivenciei diversas situações estranhas, mas contando para vocês, percebo que ainda não superei totalmente essa situação. Infelizmente, tive outras oportunidades de me deparar com o lobisomem, mas contarei em outras oportunidades. Esse foi o meu breve relato, porém verdadeiro. Um abraço aos amigos do canal Uivos. Chegamos ao fim dos relatos de hoje, família Uivos. Obrigado aos inscritos que enviaram seus relatos. É impressionante, gente, a quantidade de pessoas que já tiveram essa experiência macabra, né? Acho que 80% dos meus inscritos já se depararam com essa criatura. Uma coisa terrível. Bom, vamos aos salvos de hoje? Como vocês sabem, é a forma que eu encontrei para agradecer a cada um de vocês por me deixarem fazer parte das suas vidas. Então vai um salve todo carinhoso para Bruno Ribeiro, Camila Urana, Luiz Carlos, Simone Fagundes, Ângelo Augusto, Eduardo Nascimento, Fernando Rodrigues, Eliezer Gonçalves, Lúcia Iara, Cantinho da Ed, Melissa Tavares, @Lorine, Né Oliveira, Cláudia Motola, Bode Velho, Bárbara Dias, Luciana Mendes, Tânia Tomico, João Vitor, Ailin Ribeiro e Emerson Tadeu. Família, continuem deixando seu comentário, curtam, deixem aquele hype e compartilhem. Vocês são os responsáveis por manter o canal aqui na plataforma. Agradeço de coração o empenho de cada um. Me despeço desejando uma boa noite, um ótimo fim de semana a todos vocês. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira.